Jacques Legoff. 9. História em memória. Progresso. Reação. A tentativa de esclarecer o sentido do par antagônico progresso/reação, tal como se apresentou na história, limita-nos quase exclusivamente ao século XIX ocidental. A partir do final do século XVIII, a noção de progresso permaneceu confinada à Europa e aos Estados Unidos da América e, depois de 1867, ao Japão, até que o século XX levantou problemas relativos ao desenvolvimento do Terceiro Mundo. A ideia de reação como contra-ideologia do progresso aparece em 1796 e desenvolve-se no século XIX, como observa o Dictionnaire de la langue française de Littré, 1863-72, para designar as correntes de pensamento e de ação hostis à Revolução Francesa e a ideia de progresso social dela resultantes. Estando hoje as concepções de progresso em plena crise e participando os termos reação e reacionário de uma retórica polêmica e estereotipada de esquerda, não só somos levados a pôr em questão a validade geral desta oposição, mas também a considerar os casos históricos em que a realidade não consiste num antagonismo entre estas duas orientações, mas constitui uma interação dialética entre elas. Poder-se-á exemplificar com dois casos muito diferentes. Um dos recentes historiadores de Confúcio intitulou Reação e Progresso o início da exposição da sua doutrina. E escreve: Confúcio pertencia àquele meio de pequenos nobres cuja situação era muito precária no fim do período de primavera e outono e recorriam eventualmente ao príncipe legítimo e fraco, contra a oligarquia dos clãs nobres, poderosos e usurpadores. O seu ideal consistia numa utopia conservadora ou, mais exatamente, passadista e reacionária. A sua moral só podia procurar alimento e significado na consciência individual. Tem também um sentido progressista e marca um progresso da consciência do dia, 1958, p. 89, 90. O célebre economista americano John Galbraith, 1958, mostrou, por seu turno, que a corrida aos armamentos, componente fundamental do mundo atual, que visa a manutenção dos regimes existentes e constitui um obstáculo ao progresso moral e social, é um fator essencial de estabilidade econômica e de progresso técnico. Uma economia fundada na produção de bens de consumo apenas pode dedicar à pesquisa e ao desenvolvimento de meios limitados. A corrida aos armamentos permite atribuir à pesquisa e ao desenvolvimento bens muito mais consideráveis. Contribui igualmente para financiar o progresso técnico na medida em que se aplica ao setor dos bens de consumo, e permite finalmente a cobertura dos objetivos de pesquisa e de desenvolvimento em domínios não militares. Até o final do século XVI, a ideia de progresso, que é um conceito eminentemente ocidental, não se manifestou, e o que poderia corresponder à ideia de reação era ocultado por outras noções, especialmente as de decadência ou de eterno retorno. Por outro lado, distinguiu-se, por vezes, contrapôs-se, duas formas de progresso, primeiro de forma implícita, e, depois, na época moderna, explícita. Com efeito, a ideia de progresso é dupla. Implica, por um lado, como bem o viu Dodds 1973, p. 2, um objetivo ou, pelo menos, uma direção e, por outro, tal finalidade implica um juízo de valor. Quais os critérios e valores em que deve assentar a ideia de progresso? E aqui que intervém a distinção entre progresso científico e técnico e progresso moral. Se o primeiro foi, desde a antiguidade, semi-percebido, o segundo foi negado quase sistematicamente até o século XVIII. Em seguida, espalhou-se a ideia, não necessariamente nos meios materialistas, de que o progresso tecnológico arrastava consigo o progresso político senão moral, enquanto que em outros meios, e sobretudo desde há uns 50 anos, se impunha a ideia de que não só o progresso moral não tinha seguido o progresso técnico, mas que tinha também efeitos deletérios sobre a moralidade individual e coletiva. 1. Os inícios da ideia de progresso na Antiguidade e na Idade Média. Na Antiguidade greco-romana, a ideia de uma decadência posterior à Idade do Ouro inicial e do retorno cíclico impediam o desenvolvimento de uma verdadeira ideia de progresso. Os gregos não possuíam palavra para progresso, e o termo latino progressus tinha um sentido mais material, avançar, que normativo. Para a grande maioria dos pensadores e dos chefes políticos, o essencial era não mudar.
A mudança significava corrupção e desordem. Esta concepção é levada ao extremo no modelo conservador espartano. O tempo é o inimigo do homem. O poeta Simônides aconselha: não sendo tu senão um homem, procura nunca dizer o que o amanhã te traz. Os homens têm o seu futuro bloqueado pela lembrança dos deuses e dos heróis. Mas, como também observa Bichy, no prefácio da sua grande obra The Idea of Progress 1920, por detrás das teorias dos sábios antigos aparecem as lutas dos oprimidos pela sua felicidade, que sem dúvida não implicam a ideia de um progresso geral, mas, pelo menos, a de um progresso possível da sua situação. E as ideias de revolta e de progresso há relações evidentes antes mesmo da noção universalista de revolução se encontrar de forma mais evidente com a de progresso. Talvez seja oportuno atenuar um pouco, mesmo no plano das teorias dos sábios, esta apreciação negativa da ideia de progresso na antiguidade, muito embora Ludwig Deustein em The Idea of Progress in Classical Antiquity 1955-65 tenha exagerado muito o sentido contrário. O próprio Bury lembra que os epicuristas acreditavam ser a razão humana uma fonte de progresso desde a pretensa Idade do Ouro. E S. Romanus, Sêneca crê no progresso científico, em novas descobertas naturales questiones, 7, 25 e 31. Ad Lucilium Epistulae Moralis, 64, mas não que tal progresso traga felicidade à humanidade, destinada à decadência moral. Retivemos em especial 2 versos do poeta filósofo jônico Xenófanes, século VI a.C. Os deuses não revelaram aos homens todos os seus segredos, mas, se procurarem, com o tempo acabam por encontrar o que é melhor de eu. 1936, 42, fr. 16. O mito de Prometeu, símbolo das forças criativas do homem, interpretado assim pela primeira vez, pelo sofista Protágoras 485-411 a.C. Parece também possuir tal sentido. Platão é paralisado pela sua crença numa constante regressão moral e, sob este aspecto, exercerá muita influência até os nossos dias. Aristóteles considera possível a realização de projetos perfeitos, como a cidade ideal, mas estava persuadido de que isso mais não seria que o acesso a uma forma, a um modelo pré-existente. O progresso, se existisse, consistiria em atingir os arquétipos. Os estoicos ficaram prisioneiros da sua crença no retorno periódico de estados idênticos do mundo. Os epicuristas, quer seja o grego Demócrito, 460 a 370 a.C., ou o latino Lucrécio, Osto em 55 a.C., eliminaram o obstáculo à ideia de progresso, a noção de providência divina, mas também estão imbuídos de pessimismo moral. Gregos e romanos afirmaram face aos bárbaros o valor da civilização mais ou menos concebida um processo evolutivo e a antropologia comparativa colocou-os, por vezes, no limiar da ideia de progresso. Mas tudo por outras razões, os desvia de tal ideia. Por exemplo, o papel atribuído à deusa Fortuna, persistente na realização dos seus projetos, mas volúvel nas suas intervenções, pronta a manifestar a instabilidade de todas as coisas humanas. Quando o grego Políbio, o mais racionalista dos historiadores antigos, declara: reunirei para os leitores, num só quadro, todos os meios pelos quais a fortuna executa as suas intenções histórias. 4. Introduz uma lógica bem caprichosa na ciência histórica. Também Jacqueline de Romilly destacou uma ideia implícita de progresso, em certos períodos da história grega, mas considerou a sua influência limitada, contrariamente às perspectivas demasiado otimistas de Mondolfo 1955 e de Guthrie 1957. É na Atenas do século V que aparece esse sentimento, que se baseia na ideia de civilização progressiva e do progresso e das invenções técnicas. Depois de Prometeu, um herói como Palamede suscita admiração pelas suas invenções. Os números e as letras, as medidas, a arte militar, os dados e o jogo do trip-track. Os maiores trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, consagram-lhe peças e Górgias escreve uma defesa fictícia em seu favor. O coro da Antígona canta as invenções do homem. Navegação, arado, caça, domesticação dos animais, palavra, inteligência, casa, medicina.
Talvez seja o ímpeto da vitória alcançada contra os medos e a alegria de uma cidade cujo poder atinge o auge em todo caso. A literatura ateniense do século V maravilhase, de súbito, com as riquezas esplendorosas da civilização humana. Romilly, 1966, p. 144. Romilly vê, numa seção da obra de Tucídides, a arqueologia, dedicada aos acontecimentos anteriores à Guerra do Peloponeso, um testemunho dessa fé numa espécie de progresso, principalmente em dois domínios: a vida social e as invenções técnicas. Para ele trata-se, aliás, de uma lei da evolução humana, uma vez que os bárbaros do seu tempo estão no nível em que estavam os gregos muito tempo antes. Muitos outros fatos mostrariam que o mundo grego antigo vivia de forma análoga ao mundo bárbaro atual. A Guerra do Peloponeso, 6. Mas os súbitos reveses de Atenas, depois dos seus sucessos, fazem Tucídides retomar o pessimismo. E a crise da ideia de progresso, o retorno à nostalgia da Idade do Ouro. Dodds 1951 pode mesmo falar de reação a este propósito. Dodds sintetizou bem a posição dos gregos e dos romanos face à ideia de progresso. Não é verdade que a ideia de progresso tenha sido inteiramente estranha à antiguidade, mas só foi largamente aceita pelo público culto, durante um período limitado do século V. Depois do século V, a influência de todas as grandes escolas filosóficas foi em vários níveis hostil ou impôs limites a tal ideia. Em todos os períodos, as expressões mais claras dessa ideia referem-se ao progresso científico e emanam de sábios práticos ou de escritores científicos. A tensão entre a crença no progresso científico ou tecnológico e na regressão moral encontra-se em numerosos escritores antigos, muito particularmente em Platão, Posidônio, Lucrécio e Sêneca. Há uma grande correlação entre a noção de progresso e a sua efetiva realização. Quando a cultura progride em várias frentes, como no século V a.C., a fé no progresso está muito difundida. Quando o progresso é sobretudo evidente em algumas ciências especializadas como no período helenístico, esta fé encontra-se essencialmente nos especialistas dessas ciências. Quando o progresso para, como nos últimos séculos do Império Romano, a esperança no futuro progresso desaparece. 1973, p. 2425. Este texto não só é importante para a ideologia antiga, como também define duas condições essenciais da história da ideia de progresso. A primeira é o papel desempenhado pelo progresso científico e tecnológico. Praticamente na origem de todas as acelerações da ideologia do progresso há um salto das ciências e das técnicas. Isto aconteceu no século XVII, no XVIII e no século XX. A segunda é a ligação entre o progresso material e a ideia de progresso. É a experiência do progresso que leva a acreditar nele, a sua estagnação é em geral seguida de uma crise de tal ideia. Acontecerá portanto que a aceleração do progresso material fará nascer, pelo contrário, um do progresso. Será esse fenômeno que caracteriza o século. O triunfo do cristianismo e o estabelecimento da feudalidade continuam, na Idade Média, a ser obstáculo à ideia de progresso, sobretudo sob dois pontos de vista. Se bem que o cristianismo, dando um sentido à história, liquida o mito do eterno retorno e uma concepção cíclica da história, opera uma dicotomia maior ainda entre o progresso material, desprezado e negado, o ideal monástico do contemptus mundi, o desprezo do mundo, combina-se com a ideia de decadência. O mundo, entrado na última das idades da história, envelhece. O mito do paraíso terrestre substitui o da Idade do Ouro, e o progresso moral é definido então como a procura de uma salvação eterna e colocado fora do mundo e do tempo. Por outro lado, o sistema feudal tende apenas para a subsistência da humanidade, procura eliminar o crescimento e combina-se com a religião a fim de condenar toda a ambição terrestre, todo o esforço para mudar a ordem pretendida por Deus. Aliás, a influência da cultura antiga, que se mantém mais ou menos, vê desenvolver-se um avatar da noção antiga de fortuna. É o tema da Roda da Fortuna, tema reacionário que retoma, no plano mais modesto, a concepção cíclica do caminhar dos assuntos terrenos e mantém a ideia antiga da instabilidade das coisas daqui de baixo, como bem o mostrou Patch 1927.
Mas, tal como na antiguidade em certos momentos da Idade Média e entre alguns intelectuais surgiu uma certa ideia de progresso, cujo conteúdo e limites é necessário analisar. Escolherei 3 exemplos. A escola de Chartres, em meados do século XII, o milenarismo de Joaquim da Fiore no virar do século XII para o XIII, e o de Roger Bacon em meados do século XIII. Notar-se-á que estas obras se situam no momento culmina e do crescimento da cristandade ocidental, apogeu econômico e técnico que vê os indícios do maquinismo com a difusão do moinho d'água, e depois de vento, e das suas aplicações, das novas técnicas de tecelagem, a grande onda de construções românicas e góticas, o desenvolvimento das cidades, o nascimento das universidades e da escolástica as novas ordens mendicantes. Há aí qualquer coisa de comparável ao que Romilly e Dodds observaram na Grécia antiga do século V. As obras que evoco situam-se não só em tal corrente criadora, como também em oposição a ela, nomeadamente com Joaquim da Fiore. Por outro lado, tais obras apoiam-se em ideias científicas, o que é evidente em Bernardo Silvestre e Roger Bacon, mas não é menos em Bernardo de Chartres e Joaquim da Fiore, pois a retórica e a teologia faziam então parte de um mesmo sistema de ciências. No Metallogicon, c. 1159, Jean de Salisbury conta que Bernardo de Chartres, chanceler da Igreja de Chartres de 1119 a 1126, dizia: "Nós somos anões assentes nos ombros de gigantes, vemos mais e mais longe que eles, não por causa da acuidade da nossa vista ou da nossa grande altura, mas porque somos apoiados e erguidos pela sua estatura de gigantes." 3, 4. Esta declaração foi por vezes interpretada como uma profissão de fé no progresso das ciências e da cultura, mas os exegetas recentes destas palavras, como Hubert Silvestre 1965 e Edouard Gealneal 1967, pensam que não se trata disso. Não procuremos uma filosofia da história que não está certamente aí contida. Contentemo-nos em ver nela uma regra prática, enunciada por um mestre cuja única ambição parece ter sido a de ensinar a arte de bem ler e de bem escrever. Tal conclusão parece ser decepcionante. Gostaríamos de pensar que Bernardo de Chartres estava ao lado dos modernos, portanto do bom lado, que entreviu profeticamente aquilo a que chamamos o progresso da história. Tais perspectivas são sedutoras para nós, mas provavelmente surpreenderiam Bernardo e os seus discípulos. Mesmo erguidos aos ombros de gigantes, os mestres de Chartres não podiam ver tão longe. Gealneal, 1967, p. 99. Creio que tal reação a uma interpretação progressista da frase de Bernardo de Chartres é provavelmente exagerada, nesse tempo de respeito absoluto pelas autoridades. A ideia de que se possa ver mais e mais longe do que os antigos e os padres, mesmo graças a eles e humilhando-se perante eles, pode ser considerada um ato de fé no progresso científico. Isto é confirmado pelo comentário de Pedro de Blois, amigo de Jean de Salisbury, na frase de Bernardo de Chartres: "Vemos mais longe do que os antigos, porque vivificamos as formas esquecidas do seu pensamento, desvitalizadas pela velhice, dando uma certa novidade ao seu conteúdo." É um ato de fé limitado, dado que combina o sentido do progresso com a ideia de uma diminuição da estatura dos sábios e com a necessidade de conhecer bem os antigos. Entre 1114 e 1150 outro mestre chartrense, Bernardo Silvestre, na sua Megacosmos et Microcosmos, tinha também evocado os progressos da ciência e da cultura. Nesta obra, a deusa natureza exprime o desejo de conduzir o universo do caos primitivo à civilização. O comparativo Cultus 1, v40 sugere a ideia de progresso. O homem aparece sucessivamente como dotado de uma habilidade técnica e de uma propensão para a cultura. 2, 14, v1, 2. Bernardo Silvestre coloca o progresso da civilização no quadro de uma história otimista da humanidade. Bernardo concebe o mundo como uma máquina governada pelos astros, que escapa ao determinismo mecanicista, não só graças ao livre-arbítrio, mas também à ideia de progresso consciente dos progressos científicos do seu tempo. Bernardo retira à natureza uma parte dos seus poderes para os atribuir à physis, que encarna a ciência.
Mas Bernardo Silvestre continua prisioneiro das influências históricas antigas e não pode conceber senão imagens indefinidas do progresso cultural. Stock, 1972, p. 118. O cisterciense calabrês Joaquim da Fiore, fundador da Congregação Eremita de Fiore, aprovada pelo Papado em 1196 e que, apesar das dificuldades com a Cúria Romana, dirigiu até a morte, em 1202, é o grande teórico medieval de um milenarismo que parece veicular uma ideia de progresso e de progresso espiritual. Dividia a história da humanidade em 3 estatutos ou idades. No seu tratado sobre a Concórdia Novia Seveteris Testamenti, c. 1190, distingue a primeira idade, na qual estivemos sob a lei, a segunda, na qual estivemos sob a graça, a terceira, que esperamos como iminente e durante a qual gozaremos de uma graça mais perfeita. O seu vocabulário para designar esta terceira idade tão próxima parece impregnado das ideias de novidade e de progresso. Novus ordo, a nova ordem, mutatio a mutação e mesmo revolvere, cumprir uma revolução. Ernst Benz chegou a sublinhar que a visão da história de Da Fiore é uma típica teologia da Revolução 1956, p. 318, e pode dizer-se que ele se situa no ponto semântico decisivo, uma vez que com ele dispomos de um modelo privilegiado no qual se efetua, pela apocalíptica, a passagem da ideia astronômica de revolução à concepção histórica do termo e onde, além disso, se anuncia estruturalmente o derrubar concreto das instâncias sociais e, consequentemente, a acepção política da palavra revolução. Finalmente, quando se observam as diversas formas pelas quais exprimiu a passagem da primeira idade para a segunda e da segunda para a terceira, reconhecemos nelas uma ideia implícita de progresso. A primeira surgiu sob o signo da dependência servil, a segunda da dependência filial, a terceira da liberdade. O chicote para a primeira, a ação para a segunda, a contemplação para a terceira. Na primeira o temor, na segunda a fé, na terceira a caridade. Como escravos na primeira, como livres na segunda, como amigos na terceira, na primeira a luz das estrelas, na segunda a aurora, na terceira o pleno dia. O inverno na primeira, a primavera na segunda, o verão na terceira. A primeira trouxe urtigas, a segunda trouxe rosas, a terceira trouxe lírios. Na primeira veio a erva, na segunda veio a espiga, na terceira veio o trigo. A primeira trouxe a água, a segunda o vinho, a terceira o azeite. A 70ª, a 40ª, a festa pascal, Concórdia Novia Seveteris Testamenti, v. 84. Há um outro simbolismo, na mesma página, que merece atenção. A primeira, a segunda e a terceira idades são designadas respectivamente como estados de velhos, de adultos e de crianças. Este progresso é uma regressão. O joaquinismo é uma reação contra a escolástica e todos os movimentos de caráter urbano. O modelo joaquinista permanece tipicamente quietista, campesino, cisterciense e anti-intelectual. Cf. Motu, 1977. Apela para a realização de modelos do passado. Imitação da Igreja primitiva, de Cristo, eremitismo pré-cristológico, tendo como modelo pessoal João Batista, o precursor. Quanto ao verdadeiro conteúdo próprio da terceira idade, que deverá constituir o trunfo do monarquismo, que, renovado pela orientação de uma ordem providencialmente querida por Deus, teria edificado na terra a Jerusalém celeste. Longe de ser progressista, o seu pensamento é: somos tentados a empregar a palavra, apesar do seu anacronismo, profundamente reacionário de fato, nem o próprio Da Fiore nem os seus discípulos medievais, apesar da tentação de transformar a escatologia joaquinista em ação política, conseguiram levar a teologia milenarista à revolução social. Como escreveu Caro Manier em uma página célebre da Ideologia e Utopia 1929 cf. O artigo Escatologia neste volume, é necessário esperar pelos hussitas e depois por Thomas Munzer e os anabaptistas para que o milenarismo se transforme no movimento ativo de certas camadas sociais específicas. Reação de retorno ao primitivismo.
Um outro tipo de reação, depois de ter condenado em 1270 13 proposições que teriam sido ensinadas na Universidade de Paris e que trazem consigo a marca de influências árabes, o bispo de Paris, Etienne Tempier, em 1277 condena 219 proposições que formam um cento de teses verdadeiras ou supostamente professadas, incluindo algumas teses tomistas. É acima de tudo a condenação de Aristóteles, que se tornou o filósofo por excelência de muitos escolásticos e que o bispo, apoiado pelo Papa, relega para o estatuto de pagão a renegar. Van Steenbergen na Philosophie ao 13 siècle 1966 vê a palavra reação ao surgir espontaneamente sob a sua pena a este propósito. A grande condenação pronunciada por Etienne Tempier rompeu o equilíbrio de forças em favor da reação conservadora. Antes destas condenações, que renovavam e alargavam de uma forma muito mais ampla e sistemática as interdições pontificiais do início do século XIII de explicação da obra de Aristóteles nas universidades, o franciscano Roger Bacon, que em Paris comentara Aristóteles, por volta de 1245, e que retornou a Oxford, na sua Inglaterra natal, escreveu, entre 1247 e 1267, a sua principal, o Opus Maius, onde expunha ideias geralmente consideradas importantes para o desenvolvimento da noção de progresso. A sua ideia principal era a necessidade de promover, contra o verbalismo oco de grande parte dos escolásticos parisienses, o conjunto unificado das ciências, fundado sobre as matemáticas e progredindo com a ajuda da ciência experimental. Atribuía esta ideia ao ensino dos mestres oxonianos, em particular Robert Grosseteste e Pierre de Maricourt, inventor do ímã, segundo Bacon, fundador da ciência experimental. Eis o que diz Roger Bacon dos seus mestres ingleses, descrevendo assim o seu próprio projeto. Houve homens muito famosos, como o bispo Robert de Lincoln e o irmão Adam de March e muitos outros que, graças ao poder da matemática, puderam explicar as causas de tudo e expor adequadamente tanto as coisas humanas como as divinas. 4d1. Estes são os intelectuais do seu tempo que Roger Bacon admira. Com este sentia-se a participar numa sociedade especial de homens que trabalhavam para a promoção do progresso efetivo, mesmo que ignorado, da comunidade dos crentes. Alessio, 1957, p. 16. Franco Alessio mostrou com clareza como as relações ambíguas de Roger Bacon com a história e, em particular, com as condições históricas do seu tempo deram à sua concepção de progresso uma nota de originalidade e também precisos limites. Postulando como princípio uma perfeita equação entre sacralidade e potestas das ciências, e reconhecendo os movimentos pelos quais, em vertentes opostas, a experiência histórica desmente de fato tal postulado, Bacon chegava porém a reconhecer exatamente nestas contradições a mola do progresso científico, indissociavelmente conectado com uma renovação da vida religiosa. Tratava-se, na verdade, de negar as negações, surgidas historicamente e empiricamente localizáveis, da sacralidade, das ciências e das suas potestas. Dado que estas negações residem e se radicam nas modalidades imperfeitas, obscurecidas por preconceitos, da execução da investigação científica e da vida religiosa, tratava-se de restaurar a pureza originária de uma e de outra, a fim de garantir a perfeita execução dos programas da vida religiosa e da investigação científica, reciprocamente condicionadas. Ora, é verdade que o progresso científico-religioso não pode ser considerado de modo algum por Bacon como um processo absoluto, mas antes como uma sucessão de atos através dos quais se afastam as simples aparências privadas de justificações e de causas objetivas. Pelo que, mesmo no caso de um coroamento definitivo do progresso em direção à sapiência absoluta, tal coroamento coincidiria com o reconhecimento da não existência absoluta do progresso Ibid, pp. 68, 69. A concepção histórica de Roger Bacon, ou antes, a concepção de uma ligação necessária, subalternatio, entre a ciência empírico-matemática e uma sageza hermético-religiosa, impediu, tanto no plano teórico como no prático, o desenvolvimento de uma verdadeira ideologia do progresso em Roger Bacon e nos seus discípulos medievais a partir do século XIV. Como mostrou Loporino em 1953, pp.
19, 21. O passo decisivo para o mundo moderno nesta matéria será o abandono por Leonardo da Vinci, no fim do século XV, do antigo ethos magístico hermético cristão. 2. O nascimento da ideia de progresso, séculos XVI. 18. A ideia explícita de progresso desenvolve-se entre o nascimento da imprensa no século XV e a Revolução Francesa. Esta ideia não só está longe de se ter espalhado entre todos os intelectuais da época, e mesmo os que a exprimem o fazem, como nos séculos precedentes, com importantes limitações, conscientes ou inconscientes, contendo muitas vezes contradições implícitas. Pode-se dizer-se que até o início do século XVII os obstáculos a uma teoria consciente do progresso continuam a ser determinantes. Que de 1620 a 1720, aproximadamente, a ideia de progresso se afirma antes de mais nada no domínio científico. Depois de 1740, o conceito de progresso tende a generalizar-se e difunde-se nos domínios da história, da filosofia e da economia política. Ao longo de todo este período que, com avanços e recuos, favorece o nascimento da ideia de progresso são em primeiro lugar as invenções, a começar pela imprensa, o nascimento da ciência moderna, tendo como episódios espetaculares o sistema copernicano, a obra de Galileu, o cartesianismo e o sistema de Newton. É também o crescimento da confiança na razão e a ideia de que o mundo físico, moral e social é governado por leis. Por fim, a última grande obra dominada pela ideia de providência, o Discours sur l'histoire universelle de Bossuet, 1681, não põe a existência de constantes na evolução das sociedades em conflito com uma providência todo-poderosa livre, mas não arbitrária. Dois obstáculos epistemológicos impedem, no entanto, que a noção de progresso se imponha. O primeiro consiste no fato do modelo continuar a ser posto no passado. O humanismo está animado de um sentimento de progresso em relação à Idade Média, termo que inventou na segunda metade do século XV e assenta na ideia de um eclipse dos valores da antiguidade no presente. O progresso nada mais é que um retorno aos antigos. O renascimento Rabelais exprimiu com vigor. Agora todas as disciplinas estão restituídas, Gargantua et Pantagruel, 2, 8. Sobre as relações entre o humanismo e o progresso científico no século XVI, Lerner, ao estudar o caso da astrologia, formulou o seguinte juízo equilibrado. O humanismo do Renascimento é ambivalente deste ponto de vista. Progressista enquanto quer ultrapassar o passado próximo, a mediaetas, e seria, neste aspecto, mais moderno que os modernos. Mas conservador enquanto desaprova esse passado próximo em nome de um passado longínquo que é necessário exumar, porque o homem estava então mais próximo da verdade, da sagacidade, da perfeição. A própria noção de renascença, enquanto mito, é no fundo indissociável de uma concepção cíclica, de origem astrológica, da história 1979, p. 55. A concepção dominante da história continua a ser a de uma história cíclica, passando por fases de progresso, de apogeu e de decadência, cf. O artigo Decadência. Na primeira parte do século XVIII é ainda a opinião de Montesquieu, expressa não só nas Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, 1734, mas também na recolha dos seus pensamentos 1716, 55, publicada somente em 1917. Quase todas as nações do mundo seguem este ciclo. Primeiro são bárbaras, conquistam e tornam-se nações civilizadas. Esta civilização as faz maiores e tornam-se nações polidas. A polidez enfraquece-as. São conquistadas e voltam a ser bárbaras. Como prova destas afirmações temos os gregos e os romanos, citado em Jean Erard, Politique de Montesquieu, 1965, p. 82. Mesmo Voltaire encontrou no passado seus próprios ideais. Eis porque o culminar da sua obra é Le siècle de Louis XIV Cassirer, 1932, p. 227. Revelaram-se aqui, segundo Bury 1920, algumas etapas essenciais do nascimento da ideia de progresso, do século XVI ao século XVIII. L. Maquiavel, neste aspecto como em muitos outros, é um conservador. Para ele, a natureza humana é imutável. As boas instituições apenas necessitam da sageza de um bom legislador. O modelo bom governo encontra-se no passado. É a Roma republicana.
Mas a ideia de um progresso intelectual é afirmada por Rabelais e Petrus Ramos, 1515-1572, crítico de Aristóteles e primeiro professor de matemática no Colégio de France, que se declara no Praefatius Scholarum Mathematicorum, 1569. Vimos num só século maior progresso nos homens e nas obras de saber do que os nossos antepassados no total dos 14 séculos precedentes, citado em Bury, 1920, e Guillaume Postel, 1510-1581, para quem os séculos não param de progredir saecula semper proficere. A ideia de progresso, reconhecida no curso da história, afirma-se com Jean Bodin e o seu Méthodos ad facilem historiarum cognitionem em 1572. Rejeita a teoria da decadência da humanidade e recusa o modelo da Idade do Ouro. Se essa pretensa Idade do Ouro pudesse ser evocada e comparada com a nossa, considera-la-íamos de ferro. Bodin pensa sem dúvida que a história obedece a uma lei de oscilações, de desenvolvimento seguido de declínio, dando lugar a uma nova fase de desenvolvimento, mas sem retorno ao ponto de partida, pois, através das séries oscilantes, há uma ascese gradual. Este progresso contínuo é técnico, caracterizado nos tempos modernos por 3 invenções principais: a bússola, a pólvora e sobretudo a imprensa. Mas é também de caráter moral, como testemunha por exemplo a abolição dos espetáculos de gladiadores, na época em que o paganismo antigo foi substituído pelo cristianismo. A consciência do progresso científico e técnico, a confiança nos sábios por quem a cidade deveria ser governada. Pensamos na New Atlantis, escrita por volta de 1623 e publicada, incompleta, em 1627, animam Francis Bacon no Novum Organum, 1620, e no De Dignitate et Augmenti Scientiarum, 1623. Para ele a antiguidade, longe de ser um modelo, não é mais que a juventude balbuciante do mundo. O progresso faz-se por acumulação. O tempo é o grande inventor e a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Mas ignorou a importância das matemáticas, e hoje temos tendência, apesar do seu papel no nascimento da experimentação científica, para ver nele um espírito pré-científico. Seria ainda mais ridículo definir em algumas linhas o lugar ocupado por Descartes no desenvolvimento da ideia de progresso, pondo em evidência as uniformidades do sistema da natureza, fundando a unidade da ciência na demonstração de que a natureza obedece a leis. Descartes lançou as bases da noção de progresso. E talvez, com mais rigor, definiu o método científico e filosófico como um processo de progresso contínuo, é o que diz a quarta das Regulae de Directionem Hygiene em 1628. O que entendo por método é um conjunto de regras certas e fáceis, pela observação exata das quais se estará certo de nunca tomar o falso pelo verdadeiro, sem inúteis esforços do espírito, mas aumentando o saber por um progresso contínuo, chegar ao conhecimento verdadeiro de tudo aquilo do que se é capaz. Enquanto que a ideia de progresso era, na segunda metade do século XVII, bloqueada pelo jansenismo e por Pascal, a tirania da providência desaparecia no próprio Bossuet em Malebranche, que se esforçava por conciliar a fé cristã e o nacionalismo cartesiano. No fim do século a noção de progresso está pela primeira vez no centro de um grande debate filosófico, literário e artístico. A querela prosseguiria durante todo o século XVIII, durante o qual constituirá um tema dominante. Desde a primeira metade do século XVIII que o conceito de progresso indefinido das luzes se tornou um dos temas de discussão favoritos nos salões mais em voga em Paris. Os de D'Alembert, falecida em 1733, o de Tencin, falecida em 1749, e o de Dupin. Em 1737 o abade de Saint-Pierre publica as suas Observations sur le progrès continuel de la raison universelle. Para ele a civilização está ainda na infância. Mas o progresso desenvolve-se. Distingue 4 sinais e instrumentos. O comércio marítimo produtor de riquezas que, por sua vez, permite a generalização dos lazeres, e nomeadamente o crescimento do número de escritores e de leitores. As matemáticas e a física que são cada vez mais estudadas nas escolas e que colocam em questão a autoridade dos antigos. A fundação das academias científicas que favorecem as invenções. A difusão da imprensa e, graças a ela, a difusão das ideias em língua vulgar.
Mas a razão prática, isto é, a moral, não conseguiu progressos semelhantes aos da razão especulativa. Montesquieu nas Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, 1734, demolindo a velha ideia da instabilidade das coisas humanas, afirma: não é a fortuna que domina o mundo, mas o conceito de decadência mantém-se sempre fundamental para ele. Louis Althusser 1964 mostrou bem o paradoxo da fortuna de Montesquieu no século XVIII que, num contexto muito diferente e sob uma forma totalmente diversa, lembra a influência de Joaquim da Fiore no século XIII. Este feudal inimigo do despotismo tornou-se o herói de todos os adversários da ordem estabelecida. Por uma singular inversão da história, aquele que olhava para o passado apareceu abrindo as portas do futuro. Este paradoxo liga-se antes de mais nada ao caráter anacrônico da posição de Montesquieu. Foi porque ele defendia a causa de uma ordem ultrapassada que se tornou o adversário da ordem presente que outros deveriam ultrapassar. p. 115. Voltaire via em Newton o maior homem que jamais tinha vivido. Lettres sur les Anglais, 1733, 12. Ernst Cassirer 1932 definiu bem o papel ao mesmo tempo considerável e limitado que Voltaire assumiu na história do progresso da humanidade. A historiografia crítica deve prestar à história o mesmo serviço que as matemáticas às ciências da natureza. Deve libertar a história do reino das causas finais e fazê-la retornar às causas empíricas reais. A análise psicológica determina em definitivo o sentido verdadeiro da ideia de progresso. Funda-a e justifica-a, mostrando ao mesmo tempo os seus limites e mantendo dentro deles a sua aplicação. Mostra ainda que a humanidade não poderia ultrapassar os limites da sua natureza, que essa natureza, todavia, não é dada de uma vez por todas, devendo, ao contrário, ser elaborada pouco a pouco e imposta continuamente através dos obstáculos e das resistências. É evidente que a razão, como faculdade humana fundamental, é dada desde o início e é, em todo o lado, una e idêntica. Mas, longe de se manifestar exteriormente na sua perenidade e universalidade, dissimula-se por detrás da multidão dos usos e dos costumes e sucumbe sob o peso dos preconceitos. A história mostra como ela supera pouco a pouco estas resistências, como ela se torna aquilo que é por natureza. O progresso verdadeiro não diz respeito à razão, nem à humanidade enquanto tal, mas unicamente à sua exteriorização, à sua revelação empírico-objetiva. E é justamente esta revelação progressiva, esta caminhada da razão em direção à transparência acabada, que constitui o sentido verdadeiro do progresso histórico. Cassirer, 1932, pp. 226, 27. Apesar da sua propensão excessiva para perceber as regressões e declínios, Voltaire nota na evolução histórica um movimento geral positivo e dá provas de um historicismo progressista. Cf. Dias, 1958. No Essai sur les Moeurs observa, pelo quadro que traçamos da Europa, desde o tempo de Carlos Magno até os nossos dias, é fácil verificar que esta parte do mundo é incomparavelmente mais populosa, mais civilizada, mais rica, mais esclarecida do que antes, e que é mesmo muito superior ao que era o Império Romano, se situarmos a Itália 1756, 2, p. 810, 11. Para os enciclopedistas, a enciclopédia aparece de 1751 a 1765. A crença no progresso era a base da sua fé, mesmo que, ocupados pelos problemas imediatos do melhoramento, tenham deixado este conceito vago e mal definido. A própria palavra raramente é pronunciada nos seus escritos. A ideia está subordinada a outras ideias entre as quais aparece e com as quais se mistura. Razão, natureza, humanidade. Louisbury, 1920, p. 163. Como bem disse Erard, a ideia mestra do século das luzes não foi a ideia de progresso, mas a de natureza. O recurso à ideia de natureza pode traduzir uma atitude mental exatamente oposta à que é expressa pelo tema do progresso. Continuam, porém, a existir motivos válidos para considerar a deusa natureza como a mãe do Deus progresso. 1970, p. 389.
Em 1750, com a idade de 23 anos, Turgot, que projetava o Discours sur l'histoire universelle, fez 2 conferências na Sorbonne sobre o progresso geral da evolução histórica. Diz progrès successif de l'esprit humain avantages que le christianisme a procures au genre humain. Enquanto que a maioria dos homens das luzes, seguindo os humanistas da Renascença, apenas sentiam desprezo pela Idade Média, Turgot sublinhava que tinha havido nessa época progressos nas artes mecânicas, no comércio e em alguns aspectos dos costumes que abriram caminho a tempos mais felizes. Em 1772, apareceu uma nova edição. Em 1776, o Marquês de Chastellux publica uma obra intitulada Die Félicité publique, onde defende que em nenhuma época do passado foi o homem mais feliz que no presente e que o progresso do futuro está assegurado fazendo recuar a guerra e a superstição, isto é, a religião. Em 1770 Sébastien Mercier publica em Amsterdã L'An 2440, onde pergunta: quando parará a perfectibilidade do homem, tendo à sua disposição a arma da geometria, das artes mecânicas e da química? Citado em Bury, 1920. O ano 2240 verá um mundo onde as luzes já triunfaram. L'An 2440 substitui a utopia do tempo pela utopia do espaço cf. Trowson, 1971. A ideia de progresso comanda a representação do tempo, da sucessão dos séculos que culminam com tal futuro. A história já não é marcada por progressos, mas pelo próprio progresso, um movimento global e irresistível cuja finalidade assenta na atualização dos grandes valores que comandam o aperfeiçoamento do espírito humano básico. 1978, 4, p. 166, 1681. Do mesmo modo Volney, que publica Les Ruines ou Méditations sur les Révolutions des Empires em 1791, crê num lento processo progressivo que continuará até que toda a espécie humana forme uma única e grande sociedade, dirigida pelo mesmo espírito e com as mesmas leis, e goze toda a felicidade de que a natureza humana é capaz. A apoteose desta ideologia do progresso dá-se, em plena revolução, com o Esquisse du tableau historique des progrès de l'esprit humain, 1793-94, de Condorcet. Este insiste também na importância das ciências e das técnicas, como, por exemplo, a imprensa. Mata a ideia de que o progresso no conhecimento é causa do progresso social e gera liberdade e igualdade é nova ou não tinha nunca sido enunciada com tanta força. Além disso, o progresso tanto ilumina o futuro como o passado. O método de Condorcet assume por vezes aspectos que fazem pensar naquilo a que hoje se chama futurologia básico, 1978. Nesta segunda metade do século XVIII, o desenvolvimento de um pensamento econômico influenciado também pela ideia de progresso constitui outra novidade. Porém, na França, a escola dos fisiocratas, particularmente com Quesnay, seu expoente máximo, considera que apenas a agricultura gera riqueza e progresso. O seu discípulo Dupont de Nemours escreve, apesar de tudo, um tratado com o título Origines et Progrès de une science nouvelle, 1768. O inglês Adam Smith expõe, por sua vez, na célebre Inquiry into the Nature and Causes of the Out of Nations, 1776, a história de um gradual progresso econômico da sociedade humana, cujos principais aspectos são a liberdade de comércio e a solidariedade econômica. A obra Inquiry Concerning Political Justice, 1793, o seu compatriota William Goldwin critica o liberalismo e o direito de propriedade e traça um programa de progresso baseado na abolição do Estado, no trabalho e no princípio, a cada um segundo as suas necessidades. Na Alemanha, o otimismo do progresso inspirou Herder nas ideias sobre a filosofia da história da humanidade, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784, e nas cartas para fazer progredir a humanidade, Brief zur Beförderung des Humanität, 1793-97, e Kant na ideia de uma história universal de uma perspectiva cosmopolita, Idee einer Universal Geschichte von den Kosmopolitischen Standpunkt, 1784, onde o progresso geral é subordinado ao progresso moral.
Kant sofreu a influência de Rousseau, que, no Discours sur le rétablissement des sciences et des arts, 1750, e no Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1754, pareceu defender uma teoria de regressão histórica, de antiprogresso, acusando a civilização de corromper a humanidade. Foi assim que estas obras foram compreendidas pela maioria dos contemporâneos e pelos sucessivos leitores de Rousseau. Até os nossos dias, no entanto, Ernst Cassirer defendeu que Rousseau nunca desejou uma regressão da humanidade e que sublinhou no prefácio do Discours sur l'inégalité que falar de estado natural é falar de um estado que já não existe, que talvez nunca tenha existido e que provavelmente nunca existirá e sobre o qual é necessário possuir noções justas para bem julgar do nosso estado presente. Pelo contrário, no Le Contrat Social, 1762, propõe ao homem transformar o atual estado de constrangimento em estado de razão e a sociedade, que é obra da cega necessidade, em obra da liberdade. Cassirer, 1932, p. 271. 3. O trunfo do progresso e o nascimento da reação, 1789-1930. Paradoxalmente, a Revolução Francesa, que aparece como o trunfo político e ideológico da ideia de progresso e marca uma data capital na história desta noção, raramente faz referência de forma explícita a este conceito. Está sem dúvida mais ligada a certas formas particulares desse progresso, em especial as que figuram na divisa: liberdade, igualdade, fraternidade. Note-se que enquanto a noção de progresso implica uma continuidade, a Revolução Francesa se apresenta antes de mais nada como ruptura, começo absoluto. O membro da convenção Gilbert Rome, ao apresentar o calendário republicano, declara: "O tempo abre um novo livro à história. E na sua nova marcha, majestosa e simples como a igualdade, deve gravar com um novo brio os anais da França revolucionária citada em Basco, 1978. Deve ser esquecido tudo que pertence aos 18 séculos em que dominou, como o único progresso, o fanatismo." As duas únicas referências do calendário são, por um lado, a ordem natural, a proclamação da República, a 21 de setembro de 1792, último dia da realeza e que deve ser o último da era vulgar, coincidiu com o equinócio do outono. Assim, a igualdade dos dias e das noites estava marcada no céu no preciso momento em que a igualdade civil e moral era proclamada pelos representantes do povo francês como sendo o fundamento sagrado do seu novo governo, e, por outro lado, a própria revolução cujos estágios e jornadas mais gloriosas devem estar presentes e ser comemoradas no novo calendário. Esta ruptura do tempo revolucionário com o passado foi ressentida por outros revolucionários como o esquecimento, uma negação da ideia de progresso. Dois instituidores da Francíada, anteriormente à festa de São Dionísio, os cidadãos Blain e Bouchard, publicaram em 1794 um almanache da Aristote ou do Virtueux Republica em que se inspira numa certa ideia da história progresso e bidem. O seu calendário pretende mostrar que a nova era, aberta pela Revolução, é também o finalizar da história que a precedeu, substituindo os santos por grandes homens do passado, benfeitores da humanidade. O seu calendário faz da ideia de história-progresso um instrumento de assimilação do passado e bidem. No entanto, a hostilidade nos confrontos da Revolução Francesa deu origem ao pensamento que iria ser denominado de reacionário e a movimentos de grupos ideológicos ou políticos que os seus adversários iriam englobar sob um rótulo pejorativo e desprezível de reação. O adjetivo reacionário aparece a partir de 1790 e o substantivo reação no seu sentido político a partir de 1796. Litreno Dictionnaire, em 1869, define assim a palavra reaction, no seu sétimo e último sentido. Diz-se do conjunto de atos de um partido oprimido que se torna o mais forte. Mais particularmente, do Partido Conservador como oponente à ação da Revolução. Depois da queda de Robespierre, a reação monárquica foi muito violenta no sul da França. Quanto ao adjetivo reactionnaire, é definido ainda como um neologismo: quem coopera com a reação contra a ação da Revolução. Poder reacionário, e, como substantivo, os reacionários dos anos 3 devastaram o sul da França.
O refluxo da ideia de progresso típica da Idade das Luzes, na verdade, também se manifestou muito cedo fora de um contexto ideológico ou político preciso. No seu ensaio On the Principle of Population, 1798, Malthus punha as ideias otimistas sobre o progresso no mesmo plano das ilusões. Contestava o otimismo populacionista, expresso a partir do século XVI por Jean Bodin na frase "não há riqueza senão de homens", e denunciava a cegueira ou a hipocrisia dos fisiocratas, de Godwin e de Condorcet, que tinham fé no progresso econômico e social sem abrirem os olhos à superpopulação. Malthus condenava a superpopulação porque esta engendrava, segundo ele, a miséria. Esta doutrina ambígua, que Marx iria atacar violentamente, inspirou também os conservadores que queriam manter o nível de vida dos privilegiados, dos ricos, assim como os partidários da evolução e do progresso, como, por exemplo, Darwin e Spencer. A reação propriamente dita teve como principais teóricos o inglês Edmund Burke, 1729-97, o francês Joseph de Maistre, 1753-1821, Louis de Bonald, 1754-1840, e Gobineau, 1816-82. Burke, nas suas Reflections on the Revolution in France, 1790, reprova os revolucionários franceses de 1789, por exemplo de seguir uma natureza abstrata e não a verdadeira natureza que é a história. Foi por querer fazer tábua rasa e desprezar os preconceitos, ou seja, as tradições, que, segundo ele, a Revolução Francesa era uma aberração antinatural. Burke acreditava no progresso, mas unicamente no progresso moral dirigido por Deus e pela providência, um Deus muito ligado aos privilégios do passado. Burke foi o mestre imediato de todos os reacionários e o seu pensamento, numa versão simplificada, inspirou as ideologias reacionárias de finais do século XIX e início do século XX, Taine ou Barres. O saboiano Joseph de Maistre, exilado na Suíça, na Sardenha e em São Petersburgo, morto em Turim em 1821, tomou-se o crítico da Revolução Satânica e viu no catolicismo ultramontano a única sociedade existente de que se poderá esperar um desenvolvimento fiel às profundidades divinas de origem constitucional. Valim, 1971, p. 341. A sua reflexão reacionária apresenta duas originalidades. Procura recuar as origens das ideias que ataca, tendo por exemplo, consagrado uma obra, póstuma, a Francis Bacon. Espera também um novo mundo, mas na tradição escatológica dos milenarismos antigos e dos iluministas do século XVIII. Quanto ao destino da sua obra, é preciso notar que o seu irracionalismo atrairá a atenção de pensadores como Tocqueville, Proudhon e Max Weber. O principal teórico dos reacionários mais ardentes da primeira metade do século XIX foi Bonald, cuja teoria do pouvoir politique et religieux dans la société civile démontrée par le raisonnement et par l'histoire, 1795, foi a Bíblia dos ultras da Restauração. Aí exalta a autoridade e a tradição. Deus governa o homem e a história por intermédio da sociedade e da linguagem. A renovação religiosa, eminentemente católica, que reagia à Revolução, não conduzia fatalmente à negação da ideia de progresso. No desabrochar religioso do romantismo houve lugar para pensamentos que conciliavam a religião com o progresso. Madame de Stainway de Literature, 1800, encontrava na história um progresso ininterrupto e negava assim a existência de uma regressão na Idade Média. Esta reabilitação da Idade Média pelo romantismo explica-se não só pelo atrativo estético desta época redescoberta, mas também por uma crença difusa no progresso que não podia sofrer longos eclipses. É a primeira atitude de Michelet a respeito da Idade Média, entre 1833 e 1844, quando viu no cristianismo uma força positiva. No mesmo período traduz a ciência nova de Vico, onde descobre a ideia de progresso como espiral.
O caso mais notável de conciliação entre o catolicismo e a ideologia do progresso foi o de Ballanche, 1776-1847, este mata-mouros de Rousseau e da Revolução, este cantor da Restauração, este fiel da Providência no Essai sur les Institutions, 1818, no prefácio à edição das suas obras em 1830, e em La Ville des Expiations, 1832, faz o elogio da indústria, poder recentíssimo dos tempos modernos, criada pela classe média, tornada pouco a pouco a própria sociedade e que adota a lei cristã, sancionando a abolição da escravatura. Deus quer a perfectibilidade contínua da humanidade através da provação, do insucesso, da expiação e reabilitação que geram o progresso. Ballanche professou assim uma teoria otimista do pecado original e construiu uma teologia do progresso cf. Benshaw, 1977, pp. 85-92. Mas o século XIX foi o grande século da ideia de progresso, a linha dos dados adquiridos e das ideias da Revolução Francesa. Como sempre, o que mantém esta concepção e a faz desenvolver são os progressos científicos e técnicos, os sucessos da Revolução Industrial, a melhoria, pelo menos para as elites ocidentais, do conforto, do bem-estar e da segurança, mas também os progressos do liberalismo, da alfabetização, da instrução e da democracia. Na França da Segunda República e na Prússia do século XIX, por exemplo, as instituições difundem eficazmente a ideia de progresso. A ideologia do progresso herdada das luzes e da Revolução encontrava-se ainda na França do Consulado e do Império em ideólogos como Cabanis e Destutt de Tracy. Mas houve sobretudo a procura de leis, se possível, de uma lei do progresso. Foi essa a preocupação dos pensadores burgueses e dos precursores do socialismo. Guizot 1829, na primeira lição do Cours d'Histoire moderne, assimila a noção de civilização à de progresso. A ideia do progresso, do desenvolvimento, parece-me ser a ideia fundamental contida na palavra civilização. Esta ideia é antes de mais nada de natureza econômica e social. O conteúdo do progresso é por um lado uma produção crescente de meios de força e de bem-estar na sociedade, por outro, uma distribuição mais equitativa entre os indivíduos da força e do bem-estar produzidos. Guizot, 1829, p. 114. O progresso deve ser também intelectual e moral e revela-se através de dois sintomas: o desenvolvimento da atividade social e o da atividade individual, o progresso da sociedade e o progresso da humanidade. Igbide, p. 116. Nos Socialistas da Utopia, encontramos, segundo Maxime Leroy 1946, uma sucessão de palavras mágicas envolvidas no âmbito mais geral de duas outras, progresso e ciência, que lhe devem conferir a plenitude de um significado real. O inglês Robert Owen 1813-14 no tratado A New View of Society or Size on the Formation of the Human Character Preparatory in the Development of a Plan for Gradually Ameliorating the Condition of Mankind chama a formação de um só sistema científico em todos os seus ramos para a produção, conservação, distribuição e consumo das riquezas, da forma mais vantajosa para cada um e para todos, para bem formar o caráter físico, intelectual, moral e prático, e para governar o todo, sem violência nem fraude, de forma a efetuar um progresso contínuo no aperfeiçoamento de todas as disposições sociais, em toda a espécie de conhecimento e no desfrutar de uma felicidade crescente e inalterável. Ninguém mais que Owen atribuiu como objetivo do progresso aquela felicidade da humanidade, que o revolucionário Saint-Just chamava uma ideia nova na Europa. Para apoiar as suas teorias, Owen fundou duas comunidades, New Lanark na Escócia e depois New Harmony nos Estados Unidos, que foram falancérios do progresso. O francês Henri de Saint-Simon, 1760-1825, ocupa um lugar especial no socialismo utópico, sobretudo porque amou as ideias, para além de terem influenciado teóricos e economistas, foram também adotadas por numerosos industriais e homens políticos da França do século XIX.
Ele abala de forma decisiva a perspectiva histórica do progresso, através da recusa de toda a nostalgia do retorno ao passado. Está nos antípodas de um Rousseau que, apesar de Cassirer e apesar da sua influência nos revolucionários de 1789, pode ser considerado como o principal reacionário do século XVIII. O Rousseau que lamenta no Essai sur l'origine des langues, 1761, uma idade feliz em que nada marcava as horas, e descobre que a idade do ouro do gênero humano não está para trás de nós, mas à frente, na perfeição da ordem social. Na sua célebre Parabole, 1810, que é conhecida como a primeira carta do Organisateur, Saint-Simon 1819-29, afirma: a prosperidade da França apenas pode ser assegurada pelos progressos das ciências, das belas artes e dos ofícios. No Catéchisme des Industrieux, 1823-24, obra coletiva, entre cujos colaboradores se encontra Auguste Comte, Saint-Simon proclama que os industriais devem ser colocados à cabeça do governo, pois eles constituem os motores do progresso. Se tudo é feito através da indústria, tudo deve ser feito para ela. A ideologia do progresso encontra, sem dúvida, nesta fase a expressão mais acabada desta ideologia na filosofia de Auguste Comte, tal como ele a exprimiu nomeadamente no Cours de Philosophie Positive, 1830, 42. No Discours préliminaire sur l'Assemblée du Positivisme, 1848, declara: uma sistematização real de todos os pensamentos humanos constitui, portanto, a nossa primeira necessidade social, igualmente relativa à ordem e ao progresso. O cumprimento gradual desta vasta elaboração filosófica fará surgir espontaneamente em todo o Ocidente uma nova autoridade moral, cujo inevitável prestígio lançará a base direta da reorganização final, ligando as diversas populações avançadas por uma mesma educação geral, que fornecerá em todo o lado, para a vida pública e para a vida privada, princípios fixos de juízo e de conduta. É assim que o movimento intelectual e a agitação social, cada vez mais solidários, conduzem apesar de tudo a elite da humanidade ao advento decisivo de um verdadeiro poder espiritual, ao mesmo tempo mais consistente e mais progressivo do que aquele de que a Idade Média tentou prematuramente fazer o admirável esboço. Este texto demonstra que a ideologia do progresso não está inevitavelmente ligada ao espírito democrático. Auguste Comte, depois de uma surpreendente reabilitação da Idade Média, primeira idade de uma tentativa de poder intelectual, firma o seu elitismo. É um aristocrata intelectual do progresso, exatamente na mesma data, em 1848, embora o livro não tenha aparecido senão em 1890, Ernest Renan dizia a mesma coisa no Avenir de la Science e nos Dialogues et Fragments Philosophiques afirma especificamente: a grande obra cumprir-se-á pela ciência, não pela democracia. Nada se faz sem grandes homens. Deles virá a salvação. 1876, p. 103. O período de 1840 a 1890 é o do trunfo da ideologia do progresso, simultaneamente com o grande boom econômico e industrial do Ocidente. O Saint-Simoniano Bouchet exprimiu a nuance progressista do socialismo cristão desde 1833, na sua Introduction à la Science de l'Histoire. O socialista Louis Bianchi funda, em 1839, a Revue du Progrès. Javary publica em 1850 de l'Idée du Progrès, na qual vê a ideia do século, ardentemente professada por alguns e vivamente combatida por outros. Proudhon junta-se ao coro na primeira carta da Philosophie du Progrès, 1851. Em 1852 Eugène Pelletan, na sua Profession de foi du 19 siècle faz do progresso a lei geral do universo. Em 1854 Boileau, na sua Histoire de la Philosophie Cartésienne, repõe o cristianismo na ascendência progressista. Em 1864 Vacherot escreve uma Doctrine du Progrès. Em contrapartida, a ideia do progresso não parece jogar um papel importante no pensamento de Marx. No Capital 1867 lê-se, por exemplo, a vida social, cuja base é formada pela produção material e pelas relações que ela implica, não se separará do véu místico que lhe encobre o aspecto, senão no dia em que se manifestar como produto de homens livremente associados, agindo conscientemente segundo o seu próprio plano.
Mas isso exige um fundamento material da sociedade, um conjunto de condições materiais de existência que são, por sua vez, o produto originário da história de um longo e doloroso desenvolvimento. Um longo e doloroso desenvolvimento, que melhor definição para progresso. É necessário assinalar um acontecimento altamente significativo. A Exposição de Londres de 1851, hino ao progresso industrial e material. No discurso inaugural, o príncipe consorte Alberto declara: vivemos num período de transição perfeitamente maravilhoso, que está em via de atingir rapidamente esse grande objetivo para o qual tende toda a história: a unificação de toda a humanidade. A Exposição de 1851 deve fornecer-nos uma prova de verdade e um testemunho vivo do ponto de desenvolvimento ao qual o conjunto da humanidade chegou no cumprimento desse grande dever e um novo ponto de partida a partir do qual todas as nações possam dirigir os seus futuros esforços. Citado em Bury, 1920, p. 330. Na segunda metade do século, a ideologia do progresso deu novos passos adiante com as teorias científicas e filosóficas de Darwin e de Spencer. O primeiro, em On the Origin of Species, 1859, conduziu, segundo Bury 1920, a terceira etapa do desenvolvimento da ideia de progresso. Bury sublinha que, paradoxalmente, o reinado da ideia de progresso se estabelece sobre humilhações do homem. Na época de Copérnico e de Galileu, a astronomia heliocêntrica destronou o homem da sua posição privilegiada no universo. Sofria uma nova degradação no seu próprio planeta, perdendo a sua gloriosa veste de ser racional especialmente criado por Deus. O transformismo de Darwin veio apoiar os primeiros trabalhos de Herbert Spencer, 1820-1903, e nomeadamente a sua teoria geral da evolução exposta nos Principles of Psychology, 1855. Spencer expôs, desde abril de 1857, as suas ideias sobre o progresso num artigo da Westminster Review. Aplica em seguida a sua teoria evolucionista à biologia, Principles of Biology, 1864, 67, e finalmente a sociologia, Principles of Sociology, 1877, 96. A obra de Spencer marcou o coroamento da ideia do progresso concebido como uma necessidade benfazeja e a ideologia do progresso de uma Europa, a do século XIX, que confundia a sua civilização com a civilização CF. Valade, 1973. Todavia, a ideologia reacionária organizava-se sobretudo na França, no país da Revolução de 1789, resultava em movimentos políticos. No estudo sobre La Droite em França de 1815 a nos jours 1968, René Raymond diagnosticou a partir de 1815 um corte entre duas Franças que podem ser provisoriamente rotuladas de direita e esquerda, que se definem pela relação com um passado recente e se conhecem na aceitação ou na rejeição da obra da Revolução. Raymond distingue em seguida, em toda a história política da França na transição do século XIX para o século XX, três variedades de direita. A primeira toma dos ultras da Restauração a sua doutrina, a Contra-Revolução deriva o seu sistema de pensamento de uma frase de Joseph de Maistre, no capítulo 4 das suas Considerations sur la France, 1796. O que distingue a Revolução Francesa e o que faz dela um acontecimento único na história é sua radical iniquidade. Nenhum elemento de bem faz aliviar a visão de quem a observe. Representa um mais alto grau de corrupção conhecido, é a impureza em estado puro citado em Bidey, p. 406. A segunda direita é conservadora e liberal e herda a sua base ideológica do orleanismo. Quanto à terceira, é uma amálgama de elementos heterogêneos sob o signo do nacionalismo de que o bonapartismo observa um precurso. A primeira direita é reacionária, a terceira é uma mistura de espírito reacionário e de um certo progressismo, a segunda é, acima de tudo, conservadora, mas há entre as três tendências trocas, interferências, coligações. Os ultras, os mais reacionários, foram realistas e católicos. No fim do século XIX, uma revista esforça-se por reunir a corrente ultra e a corrente nacionalista. É a Action Française, cujo líder será quase logo Charles Maurras.
O seu primeiro número, datado de 12 de agosto de 1899, abre com um artigo manifesto cujo título é Reaction da Board. Entretanto, o pensamento reacionário tingiu-se de antissemitismo e de racismo. Contesta-se por vezes hoje que Gobineau tenha sido racista. É, de fato, verdade que o Essai sur l'inégalité des races humaines, 1853-55, combateu a ideia de progresso em bases racistas, fundadas numa biologia pseudocientífica e numa interpretação delirante da história. Para Gobineau, todas as civilizações caminham para a decadência, cuja causa não é a corrupção dos costumes ou o castigo de Deus, mas a mistura de sangues. O caso dos arianos é exemplar pois que, tendo se mantido puros durante muito tempo, na Ásia, quando se cruzaram com outras raças, principalmente a amarela e a negra, entraram em declínio. Exigindo a evolução histórica um aumento de cruzamento, Gobineau mergulha no profundo pessimismo histórico. Depois de 1871, com a Comuna, os ultras transformam-se em legitimistas e incluem no seu programa a palavra contra-revolução, de preferência a restauração. René Raymond chama a atenção para o fato de a maioria dos ultras não ter lido os teóricos da contra-revolução, Bonald, Maistre, a primeira fase de Lamennais, e do seu ideal, vagamente teorizado, ser a sociedade rural, cujos ordenamentos e costumes se dissolvem mais lentamente que os da brilhante mas frágil civilização urbana. Segundo ele, a melhor exposição do seu sistema de pensamento é talvez a que se encontra num documento de caráter religioso, o texto do Sílabus a cujos anátemas se associam voluntariamente 1968. Em 1864, o Papa Pio IX publicou a encíclica Quanta Cura, seguida de uma lista de 80 proposições condenadas, o Sílabus. Este documento singular é uma excelente lista de todas as ideias progressistas relativas aos reacionários e condena explicitamente o progresso, o que é um fato insólito, pois que raramente os reacionários se reconhecem como antiprogressistas. Na encíclica Quanta Cura, o Papa condenava os principais erros modernos: o racionalismo, que chega a negar a divindade do Cristo; o galicanismo, que exige uma sanção do poder civil para o exercício da autoridade eclesiástica; o estatismo, que visa o monopólio do ensino e suprime as ordens religiosas; o socialismo, que pretende submeter totalmente a família ao Estado; a doutrina dos economistas, que consideram a organização da sociedade como não tendo outro objetivo senão a aquisição de riquezas. Finalmente, sobretudo, o naturalismo, que considera como um progresso que a sociedade humana seja constituída e governada sem ter em conta a religião e que logo de início reivindica como ideal a laicização das instituições, a separação da Igreja e do Estado, a liberdade de imprensa, a igualdade dos cultos perante a lei total, a liberdade de consciência, vendo como um melhor regime aquele em que não se reconhece ao poder o dever de reprimir pela sanção das penas os violadores da religião católica. Quanto às 80 proposições do Sílabus entendidas como inaceitáveis, elas dizem respeito ao panteísmo e ao naturalismo. O racionalismo que reivindica, principalmente para a filosofia e para a teologia, uma independência absoluta em relação ao magistério eclesiástico. O indiferentismo, que considera que todas as religiões valem o mesmo. O socialismo, o comunismo e a franco-maçonaria. O galicanismo, as falsas doutrinas sobre as relações entre a Igreja e o Estado, as concepções morais errôneas sobre o casamento cristão, a negação do poder temporal dos papas. Enfim, o liberalismo moderno. Albert, 1952, pp. 254-55. Finalmente, a 80ª e última proposição condenada era assim formulada: o pontífice romano pode e deve reconciliar-se e transigir com o progresso, com o liberalismo e a civilização moderna. As reações ao Sílabus foram diversas. Encantou os reacionários e os progressistas anticatólicos e mergulhou os católicos progressistas ou simplesmente liberais na confusão, mas muitos deles, a começar pelos membros da hierarquia, encontraram palavras e meios de o tornar quase inofensivo ou de voltar ao contrário. Cf. Albert, 1952. Contudo, se o Sílabus tranquilizou momentaneamente os meios mais reacionários, católicos ou não, fez de forma geral crescer o mal-estar no mundo católico perante o progresso. Cf.
Quacquarelli, 1946. Depois do pontificado de Leão XIII, 1878-1903, que sob certos aspectos acalmou relativamente a situação, Pio X voltou a uma atitude muito reacionária, pela sua condenação imperdoável e aplicada, do modernismo ao que se limitou aos meios intelectuais católicos, mas entravou profundamente todos os esforços de conciliação entre a religião e o progresso, cf. o artigo antigo/moderno. 4. A crise do progresso, de 1930 a aproximadamente 1980. Apesar dos assaltos da reação e das dúvidas, sobretudo a partir de 1890, sobre o valor da ideologia do progresso, apesar do choque da guerra de 1914-18, o progresso é um valor largamente reconhecido em 1920 no Ocidente quando Bury publica o seu livro The Idea of Progress, An Inquiry into its Origin and Growth. Aí define a ideia de progresso como o ídolo do século, a ideia que impera e regula a ideia de civilização ocidental. Lembra que a expressão civilização e progresso se tornou um lugar comum e que se encontram a todo momento os pares liberdade e progresso, democracia e progresso. Sublinha o papel preponderante desempenhado pela França no desenvolvimento desta ideia. Lembra também oportunamente os principais componentes da ideologia do progresso. E, antes de mais nada, uma teoria que engloba uma síntese do passado e uma profecia do futuro. E, em seguida, uma interpretação da história que considera que os homens avançam mais ou menos depressa, mas em geral bastante lentamente, numa direção definida e desejável, implica pois como finalidade a felicidade, e supõe a indefinida continuação desse progresso. Esta evolução assim valorizada repousa na natureza psíquica e social do homem e não deve estar à mercê de uma vontade exterior, excluindo portanto a intervenção de uma providência divina. Finalmente, esta ideia requer que o homem tenha muito tempo à sua frente, que o fim do mundo não esteja próximo. Ora, a astrofísica assegura ao nosso universo inúmeras miríades de anos. Todavia, em 1920 a ideologia do progresso foi objeto de numerosas críticas e levantou muitas dúvidas. A geração de 1890 não tinha o sentido do progresso técnico e industrial, nem o das possibilidades que se abriam ao homem graças a esse progresso. A sua concepção do mundo estava longe de ser otimista e, embora tendo um sentido agudo da miséria e da exploração, tinha muitas vezes a tentação de as tomar responsáveis pelas iniquidades da ordem social e do desenvolvimento industrial exterior. 1972, p. 64. Sem dúvida que esta crítica era muitas vezes ambígua e confusa. É o caso de George Sorel 1908 nas Ilusões da Progress, que pertence a uma época em que é ainda machista e cuja crítica parte de uma concepção segundo a qual a ideologia do progresso é uma ideologia burguesa. A teoria do progresso foi recebida como um dogma, na época em que a burguesia era a classe dominante. Devemos, portanto, olhá-la como sendo uma doutrina da burguesia p. 6. Sorel entrega-se então a uma viva crítica das ideologias do progresso, nos séculos XVIII e XIX, em particular de Turgot, que tinha querido substituir o dogma teocrático por uma teoria do progresso que estivesse em relação com as aspirações da burguesia esclarecida do seu tempo. Condorcet, no século XIX, os seguidores de uma concepção ainda mais degenerada do progresso, a concepção organicista que conduz, por exemplo, à necessidade da democracia no futuro segundo um processo orgânico. Estranhamente, mas Lepley fez outro tanto, vê um partidário desta teoria organicista do progresso em Tocqueville que na Democratie em América em 1835-40 escrevia que os homens deviam reconhecer que o desenvolvimento gradual e progressivo da igualdade representa, ao mesmo tempo, o passado e o futuro da sua história p. 245. Sorel é levado pela sua crítica da ideia de progresso ao elitismo e ao anti-intelectualismo. A experiência mostra que os filósofos, ao contrário de ultrapassarem as pessoas simples e lhes mostrarem o caminho, estão quase sempre atrasados em relação ao público. 1908, p. 202. E a crítica da democracia, convertido ao irracionalismo, sob a influência de Bergson, hesitará no fim da sua vida. Morreu em 1922, entre Maurras, que lhe abre os braços, e Lenin, que o considera trapalhão.
A crítica da ideia de progresso, como bem o mostrou Stirling em 1978, aproxima, depois de 1890, a extrema-direita revolucionária e a extrema-esquerda antidemocrática. Este elemento é importante na preparação ideológica do fascismo. No entanto, os defensores do progresso procuravam justificar a sua fé pelo recurso a novos métodos científicos e a moderá-la tendo em conta as críticas e as dúvidas que se manifestaram a seu respeito. Um caso típico é fornecido pela obra de um italiano, Alfredo Niceforo, que reuniu a competência de jurista, de estatístico e de antropólogo. Nos índices numéricos de La Civilization et du Progrès, de novo reunidos numa aproximação significativa, dá uma acepção muito ampla à palavra civilização, o conjunto dos fatos da vida material, intelectual e moral de um grupo de população e a sua organização política e social. Substitui assim a ideia unilateral de otimismo de civilização, pela ideia de relatividade da civilização. Cada grupo de população, ou cada época, tem a sua civilização. 1921, p. 31. Niceforo tenta então medir a superioridade e o progresso de uma civilização apoiado em diversos sintomas: a criminalidade, a mortalidade, a difusão da cultura, o nível de vida intelectual, o grau de altruísmo. Supondo que se possa chegar a resultados satisfatórios, o que não é o caso, faltava um último critério muito importante: o sentimento de felicidade da sociedade. Ora, quaisquer que sejam os inegáveis melhoramentos de que goza uma sociedade, os indivíduos não veem nem se apercebem de forma alguma que tais melhoramentos sejam um motivo para se sentirem mais felizes. E Bidey, p. 205. A conclusão de Niceforo não é muito otimista. Resigna-se a declarar insolúvel uma grande parte dos problemas que examinamos, ou a tentar simplificá-los. É necessário contentar-se em medir o progresso material e o progresso intelectual nas suas formas mais simples, lembrando ao mesmo tempo que há muitas vezes oposição entre a melhoria e a superioridade das atuais condições de vida dos indivíduos e o destino da sociedade futura. E Bidey, pp. 204, 5. Assim, o problema de uma medição quantitativa parcial do progresso é pelo menos colocado em relação a segmentos de progresso, a falta de um movimento geral e contínuo de progresso. A Primeira Guerra Mundial abalou a crença no progresso sem a fazer desaparecer, pois o mito da última vez restaurou um certo otimismo. Uma primeira série de fatos trouxe entre 1929 e 1939 novos golpes à ideologia do progresso. A crise de 1929 pôs fim em primeiro lugar ao mito da prosperidade, atingindo sobretudo o país que estava transformando-se em modelo de progresso econômico, social e político, os Estados Unidos, seguida da evolução de dois modelos de sociedade: a sociedade soviética, as sociedades italiana e alemã. A Revolução Russa de 1917 apareceu a muitos como o relançar das esperanças que a Revolução Francesa de 1789 fizera nascer. Os testemunhos de viajantes regressados da União Soviética, como o Retour de União Soviética de Gide, 1936, e os rumores sobre os processos stalinistas fizeram esmorecer os ânimos. À direita, a evolução do fascismo italiano e do nazismo alemão engendravam inquietações paralelas. Finalmente, a Guerra da Etiópia, a Guerra da Espanha, a Guerra Sino-Japonesa apareceram cada vez mais claramente como o prelúdio de uma nova conflagração mundial. É necessário colocar aqui, sumariamente, o problema das relações entre fascismo e nazismo, de um lado, progresso e reação, do outro. Defendeu-se, por um lado, que estes regimes eram as formas mais acabadas da reação e, por outro, que eles constituíram o preço pago pela modernização da Itália e da Alemanha. Encontra-se certamente aqui em escala nacional as ambiguidades da crítica do progresso a qual se entregaram na França, por exemplo, depois de 1890, a extrema-direita reacionária e a extrema-esquerda antidemocrática. Efetivamente, desembaraçado do fino verniz modernista e do verbalismo pseudo-revolucionário, o fascismo aparece claramente como um pensamento eminentemente reacionário. Millsy Bernstein, 1980, p. 290. Ninguém o exprimiu melhor que Malaparte na técnica do golpe de Estado, 1931.
A Revolução Fascista é um processo de revisão total dos valores civis, culturais, políticos e espirituais, uma crítica objetiva e radical da forma atual de vida civil, e tudo o que é moderno. O objetivo final da Revolução Fascista é a restauração da nossa civilização natural e histórica, degradada pela subida triunfante da barbárie da vida moderna. E como observam bem Mills e Bernstein, o título da revista fascista de Nino Macari, publicada a partir de 1924, e o Selvaggio, exprime perfeitamente a sua recusa da sociedade industrial e de todos os modernismos ideológicos e culturais e Bidey, p. 241. No que diz respeito à Alemanha nazi, na base dos primeiros resultados de um estudo quantitativo, Matzerath e Volkmann 19R 771 esvaziaram a teoria da modernização. No início, os alemães viveram uma revolta dos valores tradicionais contra a modernidade. O programa nazi forneceu-lhe satisfações afetivas, recusando toda a análise séria das causas da crise e transferindo-as para o plano pessoal e moral. Chegado ao poder, não podia efetuar nenhuma política verdadeiramente moderna, nenhuma política conservadora. Foi-lhe necessário encontrar um terceiro tipo de legitimidade, que foi a fixação sobre adversários internos e externos. Estes efeitos da modernização não foram senão indiretos e involuntários a Igor Berry, 1979, p. 300. Em 1936, Georges Friedman, então marxista, publica La crise du progrès. Analisa em primeiro lugar a segunda revolução industrial, dominada pela energia elétrica. Lembra em seguida algumas evidências do progresso, das quais as principais são os progressos técnicos e os progressos da biologia e da medicina. É também otimista quanto à crença no progresso democrático, mas rejeitava as dissonâncias dos intelectuais que, a partir de 1890 aproximadamente, atacaram a ideologia do progresso, como Renan, que renega as ideias de juventude, e Renovier, também com filiação no sensimunismo, que declarava que a verdadeira bancarrota é a da doutrina do progresso, mas sobretudo como Bergson e Pegg, cujo prestígio literário mascarava a pobreza e os perigos da crítica da ciência e do anti-intelectualismo. Friedman volta em seguida a atenção para duas vertentes da sua época, antes e depois de 1929. Antes, analisava sem ternura as consequências das teorias e das práticas de dois grandes doutrinários do progresso, os americanos Taylor e Ford. É uma racionalização da produção que deve salvaguardar o progresso industrial, não o progresso social, que pelo contrário lhe é sacrificado. A racionalização deve permitir prolongar a hegemonia de uma classe prolonga contra as ameaças do socialismo. 1936, p. 128. Depois de 1929 vem o afundamento, o fim da prosperidade, e crise industrial segue depressa a crise financeira. Donde a manifestação de perigosas reações, a desvalorização da razão e da ciência, a ressurreição do espiritualismo, as utopias tecnológicas, prelúdio à tecnocracia, as utopias artesanais, prelúdio ao poujadismo e ao qualunquismo, o pessimismo antiprogressista dos biólogos como Charles Nicolle e Alexis Carrel. Para Nicolle, por exemplo, o progresso, aquilo a que chamamos progresso, é um rio que arrasta as suas margens. O homem não progride. Em conclusão, Friedman, depois de ter repetido lucidamente que as ideias de progresso humano estão hoje gravemente atingidas, acabou por ignorar a sua fé marxista, um pouco ingênua, na ideia de progresso. O pós-guerra de 1939-45 traria novos golpes à ideologia do progresso. Os progressos da informação irão pouco a pouco trazer informações desnorteantes sobre os campos nazis. Depois, mais tarde, sobre o Gulag soviético, a prática da tortura, não só pela polícia de numerosos países da Ásia, da África e da América Latina, mas também pelo exército francês, com o aval de altas autoridades civis e militares, durante a Guerra da Argélia. Como acreditar, depois disto, no progresso moral, nesse progresso do altruísmo de que falava Niceforo? A guerra tinha legado ao mundo em paz uma novidade assustadora: a bomba atômica. Como confiar, nestas condições, nos astrofísicos? O que Deus nunca faria, o que a natureza não faria, o homem tornava-se capaz de o fazer. Por fim, a humanidade, ou a sua maior parte nos países mais civilizados.
Contudo, notáveis progressos contrabalançavam estas inquietações, o progresso econômico e tecnológico avançava extraordinariamente. Os progressos espetaculares da medicina, da higiene e, de uma forma mais geral, da saúde, nomeadamente da difusão do uso da vacina e dos antibióticos, reforçavam uma expansão demográfica excepcional. Esse progresso material tinha o apoio das opiniões da esquerda e da direita liberal, que eram os seus adeptos tradicionais. Mais curiosamente, como bem o escreveu Felipe Ares, essa disposição para acreditar nas virtudes do progresso, combinada com o naturalismo, dava vida a um novo tipo de direita, chamar-lhe-ei o nacional-progressismo. Os mais reacionários, os mais aparentemente tradicionalistas, recomendavam uma industrialização rápida e maciça, o imperativo industrial, como o único meio de que a França dispunha para compensar a perda da hegemonia colonial e evitar o socialismo 1980, p. 116. O progresso técnico era considerado como a base de uma prosperidade excepcional, essencialmente econômica, que arrastava o desenvolvimento do setor das atividades terciárias não produtivas. Foi esta a tese do inglês Colin Clark em The Conditions of Economic Progress, 1940, do francês Jean Fourastier em Le Grand Espoir du Siècle, 1949, Machinisme et Bien-être, 1950, e ainda muito recentemente em Les Trente Glorieuses, 1979, onde sublinha que os anos 1945-75 foram, sobretudo para a França, um período durante o qual houve como que um crescimento quantitativo cuja taxa ultrapassa de longe o dos períodos precedentes. Fourastier entende, portanto, que a grande esperança do século XX se realizou e não prevê decadência fatal. Quando muito, julga que a taxa de crescimento de 1945-75 vai ultrapassar todos os períodos futuros e que já não se pode, infelizmente, pensar em progressos tão rápidos como no passado. Permanece um firme partidário do progresso econômico que é um dado de fato. Numa entrevista publicada na Story Magazine, em maio de 1980, declara: "Estamos hoje um pouco desiludidos quanto ao progresso econômico, apenas considerando muitas vezes os seus limites. O frenesi, a mecanização, a poluição. É porque somos ricos que podemos levantar estas questões." Raymond Aron é mais sutil. Em Les Désillusions du Progrès, Essai sur la dialectique de la modernité lembra em primeiro lugar que o progresso não se reduz ao progresso científico-tecnológico, mesmo que este tenha um vasto campo de aplicação. O progresso científico-técnico interessa a todas as características pelas quais, ao longo dos séculos, a humanidade do homem foi definida. Palavra e comunicação, instrumentos e domínio do meio natural, conhecimento ou razão. Por isso, a história da humanidade não se reduz ao progresso da ciência 1969, p. 282. Crê também reconhecer as desilusões no plano de três valores imanentes à modernidade: a igualdade, a personalidade, a universalidade. Pergunta finalmente se o progresso científico e técnico não é ou não foi mais que um momento histórico. Animal ético, religioso, artista, jogador, o homem social nunca teve, antes da nossa época, como objetivo consciente adquirir o domínio sobre o meio e registra os primeiros sintomas de um retorno ao social. Entre 1945 e 1975 é o progresso econômico que se torna a linha de força da ideologia do progresso, mas o termo progresso cede muitas vezes lugar ao termo crescimento. Certos economistas adquiriram uma noção estreita do progresso. Outros distinguiram o crescimento do desenvolvimento. J. de Gaulle de 1972, por exemplo, lembra que o crescimento é o aumento durável do rendimento real per capita, enquanto que esse desenvolvimento inclui a diversificação da estrutura econômica que se afasta da atividade primária para os setores industrial e de serviços, talvez também por um processo de substituição de importações e de uma redução da dependência em relação ao comércio internacional. p. 1.4. Não há verdadeiro progresso, mesmo econômico, se não houver crescimento e desenvolvimento. Depois de 1945, a grande novidade, na perspectiva do progresso, foi o despertar do terceiro mundo e o seu acesso progressivo à independência.
Este fenômeno conduziu à desocidentalização da ideia de progresso e ao suscitar de esforços em favor do desenvolvimento cf. Bayrou, 1963. Sachs, 1977. Os economistas do Terceiro Mundo criticaram muitas vezes a concepção do subdesenvolvimento e do desenvolvimento que os ocidentais aplicam ou querem aplicar ao Terceiro Mundo e que permanece um modelo ocidental. Por exemplo, Samir Amin 1973 e Sine 1975 lembram que não há desenvolvimento sem transformação das relações sociais, o que coloca inevitavelmente um problema político, que nos países em vias de desenvolvimento o arranque econômico é muitas vezes inicialmente agrícola. E finalmente, que a oposição tradição/modernidade para a qual são muitas vezes remetidos os países do Terceiro Mundo é uma falsa dialética, também ela tipicamente ocidental. Para tomar um único exemplo no mundo islâmico, revelarei algumas reflexões de Hisham Bijait em La personnalité le devenir arabo-islamiques 1974. Bijait saúda as ideias de um economista como Gunnar Myrdal em Challenge of World Poverty 1970, critica as teorias do desenvolvimento do pós-guerra, ligadas a uma ideia implícita de bem-estar que remete para a antiga psicologia hedonista e para as concepções morais do utilitarismo. Um sistema de valores de ideais revela-se necessário neste domínio e refere-se a um ideal de modernização definido pela racionalização, elevação do nível de vida, igualitarismo socioeconômico, reforma das instituições e dos comportamentos, reforço da democracia do sentido da disciplina social. Mas esta atitude realista e generosa permanece, para Bijait, aquém das nossas reivindicações e da nossa esperança, próxima da utopia e não resolve nem ultrapassa o problema da alternativa modernidade tradição 1974, pp. 232-33. Lembra em seguida que é necessário que o princípio motor da sociedade árabe seja construído com base na ciência e na cultura. Se não surge à luz do dia um renascimento cultural e científico ao mais alto nível, não há esperança para um desenvolvimento tecnológico e Biden, p. 244. Dá-se muitas vezes como exemplo do Terceiro Mundo o Japão, que a partir de 1867, na era de Meiji, cumpriu um enorme trabalho de modernização e conheceu de novo, depois de 1945, um progresso econômico excepcional cf. Pan Van Tuan, 1970. Mas Bijait sublinha que o caso do Japão é a caricatura e o condensado da evolução ocidental e que o seu modelo não se pode exportar, o que talvez seja preferível. Sublinha ainda a amplitude considerável do trabalho a cumprir. A nacionalização dos meios de produção, a mutação da estrutura dos investimentos industriais, a proclamação explícita de um projeto de modernização e de justiça social não são suficientes para realizar um crescimento fulgurante e um máximo de igualdade social. A modernização é um projeto de civilização que ultrapassa qualquer projeto de reforma social 1974, p. 257. Depois de 1975 o maior ou menor fracasso, mais ou menos patente de todos os grandes sistemas socioeconômicos e políticos do globo arrastou uma aceleração na crise do progresso. As nações ocidentais desenvolvidas revelaram-se incapazes de fazer face à crise da energia, à inflação e ao desemprego. Os países ditos socialistas não conseguiram construir uma economia adequada às suas necessidades e infringiram, em maior ou menor grau, os direitos elementares da pessoa humana. A maioria dos países do Terceiro Mundo falharam nos planos econômico e político, vítimas de si mesmos e dos estrangeiros. No caso do Camboja, do Vietnã e de Cuba, a situação é dramática. Para além disso, nos países ocidentais, o apelo à energia nuclear suscitou ou reforçou um forte movimento de crítica à ideologia do progresso. O movimento ecológico que daí resultou é ambíguo e complexo. Apesar dos seus aspectos progressistas no seu conjunto, fundamentalmente reacionário. 5. Conclusão. Constata-se em primeiro lugar que já quase não se fala de progresso em geral, mas de progressos setoriais desintegrada a noção de processo necessário. Não esquecer que cada tipo de progresso apela para outras formas complementares de progresso. Por vezes, esses progressos são puramente científicos e disciplinares.
Assim, em linguística, por exemplo, no Progress in Linguistics Bierwist e Dope 1970, p. 5, 6 definem o progresso da linguística de uma forma totalmente técnica, desejando a integração desse progresso numa teoria geral da linguagem e uma aproximação interdisciplinar. No domínio do progresso científico, Thomas Kuhn 1962 declara: se bem que o desenvolvimento científico não seja de natureza diferente dos outros domínios muito mais do que se tinha suposto, também difere de forma marcante. Pode não ser inteiramente falso dizer, por exemplo, que as ciências, pelo menos num certo estágio do seu desenvolvimento, progridem de uma forma diferente da dos outros domínios, seja qual for o progresso em si mesmo. 1962, pp. 245, 46. No domínio da psicologia individual, Jean Piaget, interrogando-se sobre uma história comparada da inteligência individual e do progresso científico, interessa-se pela ciência chinesa, sendo o problema de saber se há só uma linha possível de evolução no desenvolvimento do conhecimento ou se pode haver caminhos diferentes, que, bem entendido, atinjam mais cedo ou mais tarde pontos comuns. Bringuier, 1977, pp. 149, 150. Talvez seja mais importante ainda a necessidade de termos de reconhecer, hoje, não só uma diversidade de domínio de progresso, mas também uma diversidade de processos de progresso. O antropólogo Mark Alger indicou recentemente, a propósito de Claude Lévi-Strauss: com o desenvolvimento dos conhecimentos pré-históricos e arqueológicos, tende-se cada vez mais para considerar que as diversas formas de civilização puderam coexistir no tempo e estender-se no espaço, em lugar de se escalonarem no tempo. O progresso pôde assim proceder por saltos ou pulos, por mutações, para usar a linguagem dos biólogos, sem que a história humana se traduza necessariamente por uma acumulação de aquisições. Só de tempos em tempos a história é cumulativa, ou seja, somando forma-se uma combinação favorável. Neste aspecto, o pensamento de Lévi-Strauss inclina-se para um certo relativismo cultural. A história cumulativa, diz-nos ele, não é privilégio de uma civilização ou de um período histórico, mas é por vezes difícil para nós percebê-la quando ela corresponde a uma cultura que desenvolve valores próprios, estranhos aos nossos, isto é, a civilização a partir da qual observamos a outra. 1979, pp. 98, 99. B. Distinguirei duas visões de conjunto de um sociólogo e de um médico biólogo. Georges Friedman, debruçando-se, num dos seus últimos livros, La puissance et la sagesse, sobre o que tinha escrito em La crise du progrès, livro que lhe parecia muito otimista, indica também os limites que é necessário impor à crítica inquietante da ideia de progresso. Era e continua a ser inaceitável nessas críticas do otimismo machista, da civilização quantitativa, do espírito progressista, a condenação do progresso técnico como uma entidade, sem ver que ele pode, sob certas condições, dispensar admiráveis e indispensáveis benefícios. Ao atirarem fora a água da banheira atiram também o bebê. 1970, p. 155. L. Jacques Rouffier por sua vez preocupa-se com a necessidade da restauração de uma certa unidade da ideia de progresso. A sociedade deveria ser altamente eficiente em função da especialização dos indivíduos, e ela o é no plano tecnológico. Infelizmente, os meios de integração social não seguiram o progresso da ciência e a humanidade permanece, atualmente, gravemente desequilibrada por falta de integração. Existem grupos a que se pode chamar marginais estrangeiros, mulheres, velhos, jovens, deficientes, que não ocupam um lugar normal no seio da comunidade. Tal situação gera tensões, por vezes muito graves. Ao mesmo tempo, as estruturas tradicionais de integração, família, escola, igreja, pátria, revelam-se insuficientes ou ineficazes. Como não se poderia pôr a questão de renunciar à especialização, a própria base do progresso, e que se traduz no homem por um aumento dos conhecimentos, é necessário encarar a transformação dos quadros de integração hoje ultrapassados e a criação de novos. Rouffier, 1976, p. 470.
C. Como não há progresso que não seja também moral, a principal tarefa dos nossos dias, no fural do século, na via de um progresso ridicularizado e duvidoso, mas pelo qual se deve mais do que nunca combater é o combate pelo progresso dos direitos humanos. Jacques Le Goff. Tradução: Irene Ferreira.